E aqueles que creem e praticam atos virtuosos, brevemente introduzi-los-emos em jardins, abaixo dos quais correm rios, onde permanecerão eternamente. A promessa de Allah é verdadeira. E quem é mais veraz do que Allah? A salvação não depende dos vossos desejos e nem dos desejos dos adeptos do livro. Quem praticar o mal será retribuído por isso e não encontrará por si qualquer protetor ou defensor além de Allah. E quem praticar atos virtuosos, seja homem ou mulher, e for crente, esses entrarão no paraíso e não serão injustiçados, sequer o equivalente ao ponto onde surge o fio do caroço de tâmara. Absolutamente é nada. E quem é melhor na religião do que aquele que se submete completamente a Allah, é benfeitor e segue a doutrina de Ibrahim, puramente dedicado a Allah, e Allah tomou Ibrahim por Khalil, amigo, e a Allah pertence tudo que há nos céus e tudo que há na terra, e Allah cerca todas as coisas. E pedem-te um fatwa, esclarecimento jurídico, acerca das mulheres órfãs. Diz: Allah esclarece-vos acerca delas, autorizando-vos a desposá-las, e acerca do que vos é recitado no livro sobre as órfãs, às quais não tenhais dado o direito ao dote e herança que foi prescrito para elas, embora as desejai despojar, e esclarece-vos acerca das crianças fracas e desamparadas, e ordena-vos a tratar com justiça os órfãos. E qualquer bem que fizerdes, certamente Allah é conhecedor disso. E se uma mulher recear maus tratos ou abandono do marido, então não há pecado para ambos estabelecerem a reconciliação entre si amigavelmente. E a reconciliação é melhor que a separação e divórcio, embora os instintos humanos estejam inclinados à avareza, tendendo ao egoísmo. E se fizerdes o bem e temerdes, sabei que Allah está informado do que praticais, e jamais conseguireis ser equitativos no que sentis acerca das esposas, ainda que desejai ardentemente, pois isso está fora do controle humano. Portanto, não vos inclineis inteiramente a uma, dando mais do que vosso tempo e atenção, deixando a outra como suspensa entre o casamento e divórcio. Porém, se fordes justos nos direitos delas e temerdes a Allah, então sabei que certamente Allah é perdoador, misericordioso. Mas, caso se separarem pelo divórcio, Allah enriquecerá a cada um deles pela sua abundância, e Allah é possuidor de abundância prudente. E Allah pertence tudo que há nos céus e tudo que há na terra. E, de facto, ordenamos aqueles que foram dados o livro antes de vós e a vós muçulmanos que temesseis a Allah, mas se descrerdes, então sabei que a Allah pertence tudo que há nos céus e tudo que há na terra, e Allah é autossuficiente, louvável. A Allah pertence tudo que há nos céus e tudo que há na terra, e Allah é suficiente como protetor. Se Allah quisesse, poderia vos aniquilar, ó gente, e vos substituir por outros seres, e Allah é capaz para tal. Quem quer a recompensa das ações somente neste mundo, saiba que a recompensa deste mundo e do além está com Allah, e Allah é ouvinte, observador. Ó crentes, sede constantemente firmes na justiça, testemunhando para agradar a Allah, ainda que seja contra vós próprios, vossos pais e parentes próximos, seja o acusado rico ou pobre, pois Allah sente mais do que vós pelo bem-estar deles. Portanto, não sigais as vossas paixões, deixando de ser justos. E se deturpardes o vosso testemunho ou recusardes testemunhar, então sabei que certamente Allah está informado do que praticais. Ó crentes, crede em Allah, em seu mensageiro, no livro que revelou ao seu mensageiro e nos livros que revelou antes. E quem não crê em Allah, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros e no último dia, então sem dúvida desviou-se para muito longe. Aqueles que creem, em seguida descreem, depois creem, mas novamente descreem, aumentando assim na descrença. Allah não os perdoará e nem os guiará no caminho reto. Dá boas novas aos hipócritas, de que para eles haverá um castigo doloroso. Aqueles que tomam os descrentes por amigos íntimos em vez dos crentes, acaso procuram junto deles a honra? Certamente toda a honra pertence
pertence somente a Allah. E Allah já vos revelou no livro que quando ouvirdes os versículos de Allah sendo rejeitados e ridicularizados, então não vos senteis com esses descrentes até que se ocupem em outra conversa além dessa. Se assim não fizerdes, sereis iguais a eles. Certamente Allah juntará no inferno todos os hipócritas e descrentes. Os hipócritas são aqueles que esperam ansiosamente para ver o que acontecerá convosco. Se há vitória para vós por parte de Allah, dizem: acaso não estávamos convosco? Mas se há uma porção de vitória para os descrentes, dizem a estes: acaso não vos ajudamos a vencer e vos protegemos contra os crentes, mantendo-os afastados de vós? Allah julgará entre vós no dia da ressurreição, e Allah jamais dará algum caminho de vantagem aos descrentes contra os crentes. Certamente, os hipócritas pensam que enganam a Allah enquanto Ele é o que os engana, e quando se levantam para o Salah, levantam-se com a preguiça para serem vistos pelas pessoas, e não se recordam de Allah senão pouco. Então, estão indecisos entre os dois grupos, crentes e descrentes. Não estão inteiramente nem com estes e nem com aqueles. E aquele a quem Allah desencaminha, jamais encontrarás caminho de salvação para ele. Ó crentes, não tomeis os descrentes por amigos íntimos, em vez dos crentes. Acaso quereis dar a Allah uma prova clara contra vós? Certamente, os hipócritas ocuparão o piso mais baixo do inferno e jamais encontrarás corredor para eles, exceto aqueles que se arrependem e se corrigem, se apegam firmemente a Allah e dedicam sua religião sinceramente para Allah. Portanto, esses estarão com os crentes e, brevemente, Allah dará aos crentes uma recompensa enorme. Por que Allah vos castigaria se sois gratos e crentes? E Allah é apreciativo, sábio. Allah não gosta da pronunciação pública de palavras maldosas, exceto no caso em que alguém tenha sido injustiçado. E Allah é ouvinte, sábio. Se revelardes o bem ou o ocultardes, ou perdoardes o mal, mesmo tendo direito de julgá-lo, então sabei que certamente Allah é absolvedor poderoso. Certamente aqueles que não creem em Allah e em seus mensageiros e querem fazer distinção entre Allah e seus mensageiros, dizendo: acreditamos em alguns e não acreditamos em outros, e querem tomar um caminho intermédio entre isso.